Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus no ar. Mais um programa Consensos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado porque você nos dá o privilégio de nos deixar, nos permitir entrar na sua casa. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. O tema de hoje, muito importante. Vou conversar com o meu querido Wesley Lucas, ele que é da Igreja Adventista lá de Jaboatão dos Guararapes. Vamos falar sobre o marxismo cultural e você é o meu convidado. Você sabe o que significa marxismo cultural? Aparelhamento do Estado, a importância do mais Estado, menos Estado. Vamos conversar sobre educação. Você é o meu convidado. Mande o seu WhatsApp 99530-1112 ou 98403-6260 e nos ajude a fazer o programa desta tarde, tá bom? Veja aí essas imagens dos nossos parceiros. Daqui a pouco a gente volta. Com certeza você quer o melhor para o seu filho. E o Colégio Americano Batista também. Aqui seu filho encontra o ambiente ideal, com professores mestres e doutores, música, arte, esporte e capelania, pesquisa científica e muito mais. No coração de Recife, Colégio Americano Batista, educando gerações. Antes da gente falar com o nosso convidado, viu, Rui? Coloca aí para o nosso telespectador tomar ciência e gravar. Uma grande festa e nós estamos todos felizes. Próximo dia 28 de março, última segunda-feira do mês de março, eu estarei tendo a honra de receber da Câmara dos Vereadores da cidade de Jaboatão o título de cidadão de Jaboatão. E você é o meu convidado. Venha participar desse momento de grande celebração a Deus, grande festa de louvor a Deus. Realmente eu estou profundamente lisonjeado, profundamente honrado por essa honraria, mas quero dizer que toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nome do Senhor. Muito obrigado à Câmara dos Vereadores de Jaboatão, muito obrigado ao povo de Jaboatão, que tem reconhecido o nosso trabalho, mas eu preciso dizer que todo trabalho que a gente faz, realiza, faz para a glória de Deus e todo mérito deve ser destinado a Deus. Você é o meu convidado, próximo dia 28, portanto, última segunda-feira do mês de março, 7 horas da noite, 19 horas, na Câmara dos Vereadores de Jaboatão, que fica ali perto da Rádio Maranata, ali no centro, ali Prazeres, Piedade, há um conflito ali, mas eu acho que ali é Prazeres, tá certo? Fica ali na rua Arão Lins de Andrade, 739, Jaboatão dos Guararapes. Você é o nosso convidado, venha celebrar a Deus por aquele momento especial, tá bom? Queria também, antes da gente ouvir aqui o nosso Wesley, o nosso convidado desta tarde, indicar o livro que tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar aqui, do Franklin Ferreira, Contra a Idolatria do Estado. Tá certo, Rui? Pega aí, Contra a Idolatria do Estado. É um livro que fala sobre o papel do cristão na política. E aí trabalha aqui algumas questões importantes, né, da Vida Nova, tem lá na Luz e Vida, que é parceira do Consenso, tem aqui as questões conceituais, direções teológicas, aplicações práticas. Eu quero recomendar esse livro, que, aliás, o Frank Ferreira vai estar aqui em Pernambuco no dia 13 de abril. Nós vamos fazer o lançamento do livro do Frank Ferreira lá no seminário, no CETEBAN, do nosso querido pastor Erivando Costa. Você também é nosso convidado, dia 13, às 19 horas, no CETEBAN, que fica ali em Areias, Tigipió, tá certo? Em Tigipió, na verdade, o seminário CETEBAN, e você é o nosso convidado, tá bom? Meu querido Wesley Lucas, prazer recebê-lo aqui no programa Consensos. Prazer. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Obrigado, pastor. É um prazer estar aqui no programa Consensos, esse programa tão querido pela gente. Eu queria aproveitar para mandar um abraço para os meus companheiros da escola Cecília Meirelles, a escola cristã do Ibura, que inclusive foi através deles que eu conheci o programa Consensos. Pois é, um pessoal realmente abençoado. Um abraço muito forte a todo o pessoal lá de Cecília Meirelles. Bom, vamos começar o tema de hoje então. Vamos falar sobre a questão do marxismo cultural. E aí eu queria logo começar conceitualmente. O que é o marxismo cultural? O que a gente pode entender por marxismo cultural? Então, o marxismo, no início, ele era uma coisa voltada para os termos econômicos. O marxismo, tal pensado por Marx, era pensado como aquela revolução
em que proletários, trabalhadores, iriam se revoltar contra os seus patrões, contra os burgueses, os capitalistas. Só que isso não deu certo, isso não conseguiu se enquadrar na prática. Então, através de Antônio Gramsci, o pensador do Partido Comunista Alemão, eles resolveram traduzir o marxismo dos termos econômicos para os termos culturais. Isso aconteceu em Munique, Isso aconteceu na Alemanha, mas não necessariamente em Munique. porque depois eles iriam fundar a escola em Frankfurt. Em Frankfurt, exatamente. Agora, como é que eu posso entender na prática, meu querido Wesley, o senhor que escreveu sobre a matéria, tem um livro sobre o assunto, né, que é o... Como é que é o nome do livro? Reflexões de um Conservador. Reflexões de um Conservador. E tem um capítulo que é dedicado ao marxismo cultural. Na prática, como é que eu posso entender o marxismo cultural? Ele quer aparelhar o Estado, ele quer estabelecer o Estado máximo em contraponto do Estado mínimo. Vamos explicar para o nosso telespectador, para que ele entenda efetivamente o que é, na prática, o marxismo cultural, quais são seus malefícios e como fugir dele, qual é o nosso papel diante dele. Porque a ideia do marxismo cultural é colocar classes contra classes. Do mesmo jeito. Mulheres contra homens, Isso, negros contra brancos, pobres contra ricos. O grande propósito é esse. O grande propósito é esse, inclusive destruindo também a cultura cristã. Você coloca... Tá, por que eles querem destruir a cultura cristã? Porque a cultura cristã faz parte do mundo ocidental. E os marxistas não acreditavam que o marxismo, o comunismo, iria vir a ser instaurado, se não destruindo a cultura ocidental. Porque a cultura ocidental, para eles, é uma cultura eminentemente capitalista. Exatamente, uma cultura burguesa. Uma cultura capitalista, burguesa, que fundamentou o seu crescimento, e aí Max Weber fala isso de maneira ostensiva, quando ele diz que o protestantismo, por exemplo, foi o pai do capitalismo, né? Que a partir do protestantismo é que a burguesia, então, consolida o capitalismo e chega a expandi-lo. De modo que, então, que o marxismo estabelece que, para que o comunismo prevaleça, é preciso destruir a burguesia e, por consequência, os seus instrumentos, ou, diria, os seus ícones, né, como a religião, a família, aquilo que você chama de conservadorismo no seu livro. Isso. Porque eles querem fazer tudo isso, destruir a cultura ocidental, e querem também utilizar do Estado, para que eles possam implantar essas coisas. E aí eles vão começar a ter uma visão mais ou menos do que filósofos como Michael Oakeshott chamava de política da fé, que é você querer salvar o mundo através da política. Porque, como dizia o filósofo Luiz Felipe Pondé e teólogos e alguns teólogos, eles dizem que as pessoas, antigamente, na Idade Média, por exemplo, eles queriam salvar o mundo através da graça, né? Através da religião, através do entendimento de Deus. E hoje em dia, as pessoas transmitiram essa salvação não mais pela graça, mas agora pela política. E aí entra os marxistas usando do Estado para querer entrar na vida das pessoas, na vida familiar, né? A gente pode ter exemplos como a criação de lei da palmada, né, que pune os pais se os pais derem uma palmada. A ideologia de gênero. Aí eu queria, Rui, feche em mim aqui, não sei se o copo d'água está aparecendo ali, se tiver, você tira. Feche em mim aqui, só para poder a gente esclarecer isso para o telespectador. Veja o que está sendo falado aqui pelo nosso querido Wesley, que tem se dedicado ao estudo dessa matéria profundamente. Aliás, Wesley, a semana próxima, passada, sábado agora, fez 8 dias, eu estive participando de um debate, um grande debate do marxismo cultural, promovido pela mocidade presbiteriana da Igreja Presbiteriana de Areias, e estava repleto de jovens e adolescentes. Parabéns ao reverendo Arnaldo Matias, parabéns ao conselho daquela igreja, aos jovens, parabéns pela grande iniciativa. Então, é importante destacar o seguinte: você está assistindo aí e de repente está falando assim, isso é uma discussão chata, acadêmica, teórica, com filósofo, com não sei o quê, Veja, as coisas não acontecem à toa. Quando nós estamos levantando aqui em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, para combater a ideologia de gênero,
para dizer que criança, menino nasce menino e menina nasce menina. Quando nós trouxemos aqui a Marisa Lobo e passou aqui 10 dias conosco, visitando igrejas, participando de audiências públicas, participando de debates acadêmicos nas universidades, o fizemos porque temos militado nessa área já há anos. Quando nós temos defendido, desde antes de 2010, a importância da família, quando o meu ministério é focado na família, quando eu saio das quatro paredes, vamos brigar, discutir, pregar em encontro de casais, pregar em palestras, encontros, levar a discussão da família para a escola pública, para a escola municipal, para meninos de 6, 7, 8 anos de idade. Quando nós temos defendido o dia dos pais e o dia das mães nas escolas públicas, nós o fazemos porque sabemos que por trás de tudo isso tem uma concepção ideológica que tem como objetivo destruir o cristianismo. Gente aí querendo atacar a família, querendo privilegiar o divórcio, leis aí que foram aprovadas que faz com que o indivíduo consiga se divorciar em 24 horas e contrair novas núpcias em 48 horas, que é um absurdo, banalizando o casamento, tem esse propósito, Wesley. Exatamente. Propósito de estabelecer no país uma idolatria estatal e acabar, destruir com o cristianismo. Exatamente, reverendo Roberval, e a gente vê muito hoje em dia nas universidades, nas escolas de ensino médio, eu também ensino em escolas do ensino médio, e os jovens estão sendo doutrinados por essas ideias marxistas, né? E nós, da Escola Cecília Meirelles, inclusive, temos uma proposta de trabalho lá de fugir desse doutrinamento marxista e, como uma escola cristã, também implementar outras coisas que vão fazer frente a essas ideias marxistas e vão fazendo lavagem cerebral dos jovens. A gente está vendo aí, meu querido Wesley, que a igreja, ela foi e tem sido ao longo da sua história perseguida pelo anticristo, por seus agentes. Sempre existiram na história aqueles que quiseram destruir a igreja. Levaram a igreja e os crentes para as arenas, levaram para serem crucificados, queimados vivos, né, perseguiram. Recentemente no Brasil, ser crente era motivo de perseguição pejorativa, muitos crentes não podiam comercializar, comprar porque era crente, eram humilhados, envergonhados. A nossa geração alcançou o finalzinho disso. Hoje nós temos a liberdade de culto no Brasil aparente, porque a perseguição continua, só que ela mudou a roupagem. Então, hoje, a tentativa de neutralizar a igreja e de perseguir é através de políticos, é nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, no Planalto Central, através de políticas promovidas por partidos. Então, eu quero saber do senhor, como é que fica a relação de um crente no servo de Deus, e o Frank Ferreira trata isso no seu livro, que, de repente, está aí defendendo um partido de esquerda, um partido ateu, um partido comunista e um partido que no seu estatuto tem lá princípios fundamentados explicitamente que são contrários à igreja. A gente tem que ter cuidado porque todos nós precisamos trabalhar, ganhar dinheiro e tudo mais, mas a gente, acima de tudo, nós somos cristãos e devemos manter o nosso foco com as coisas de Deus. E eu tenho visto nas eleições passadas muitas pessoas votando em partidos que têm uma agenda totalmente compromissada com as ideias marxistas, né? A favor do casamento gay, a favor de partidos que defendem o aborto, partidos que estão ligados com o feminismo. E as pessoas não querem saber disso porque acham que é um partido que vai defender os pobres, né? Votam nesse partido porque o partido vai criar concursos públicos, mas não querem saber das questões morais que o partido defende. E, infelizmente, acontece isso muito na igreja hoje em dia. E também, eu queria dizer, Wesley, que isso, de alguma forma, também repercute para o outro lado, porque muitas vezes os partidos tidos como partidos liberais ou partidos mais conservadores também negligenciaram por muito tempo a responsabilidade social, olhar para os menos favorecidos. Então, você tem um partido, muitas vezes, que tem uma doutrinação nociva, mas que se escondeu por trás de uma aparente prática social positiva. Então, os partidos liberais, no caso, eu nem reconheço eles assim como uma ótima opção de voto, porque partidos liberais, eles estão preocupados muito com a questão econômica,
porém na questão da moral eles são liberais também, né? Então, os partidos liberais não acham que seria uma boa. Os partidos conservadores são partidos que tendem, a própria palavra já diz, embora a palavra conservadora não fique só na palavra conservadora, porque conservador é defender aquilo que é permanente, né? Defender princípios morais, defender o direito à vida, à propriedade. E o Partido Conservador, no Brasil não temos partido conservador, estou falando conservador aqui como uma ideologia política. Então, os conservadores tendem a dar uma importância a mais para a religião nesse aspecto. Não só a economia. O filósofo Olavo de Carvalho já falava sobre isso. Falava e fala, né? E fala ainda. Permanece falando com uma voz eloquente. Exatamente. Né? Ele que é um ferrenho combatente do Estado marxista, do Estado comunista. Agora, e para os evangélicos que estão dizendo que o comunismo ele está fundamentado na Bíblia quando fala de uma perspectiva mais socialista, sobretudo em Atos dos Apóstolos, repartindo os bens, sem a propriedade privada, tudo era de todos. Como é que a gente explica esse pessoal, essa turma aí que argumenta nessa linha? Então, a grande jogada do pessoal da esquerda, assim, em geral, é dizer que pessoas de esquerda tendem a ser mais propensas a adotar o cristianismo. Porque o cristianismo ele está preocupado com os pobres, está preocupado com a defesa das minorias e tudo mais. Não que isso não seja verdade, claro que é verdade, mas o cristianismo, ele também, por exemplo, Jesus, ele estava com as minorias, mas Jesus não era uma pessoa que queria defender coisas libertinas, né? Muito pelo contrário, né? Exatamente. Ele prezava pela moral, tudo mais. Quando ele falou com Maria Madalena, que era uma prostituta, e muitas pessoas dizem que Jesus era de esquerda porque ele defendia a Maria Madalena como prostituta, mas Jesus disse assim para ela: vá e não peques mais, né? Jesus, ele ama o pecador, ele não rejeita o pecador, porém, ele também quer que nós nos esforcemos para deixar as práticas erradas. Isso aí se expande para outras coisas também. E Jesus nunca foi contra as pessoas que tinham propriedade privada ou as pessoas que tinham dinheiro. Quando Jesus conversou com um jovem rico, ele falou que é muito difícil uma pessoa rica se salvar, não necessariamente porque ela tem bens, não necessariamente porque ela possui, mas a questão aí é que nós, como pessoas, nós é que devemos posicionar onde estão os nossos valores, se nas coisas ou se em Deus. Porque as pessoas tendem a pensar que as coisas é que são o problema, quando, na verdade, quem possui valores somos nós, seres humanos. É lógico. E a concepção cristã evangélica tem sido, Wesley, meu querido telespectador, a de que nós temos as coisas para serem usadas e as pessoas para serem amadas. A inversão disso é que gera o problema, né, Wesley? A falta de compreensão disso. Jesus não condenou o dinheiro, mas ele disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Exatamente. Então, ter dinheiro não é pecado. Ter dinheiro não é pecado. O pecado é você colocar o dinheiro acima de Deus. Colocar o dinheiro como se ele fosse o próprio Deus. E aí se torna o Deus Mamon, né? Objeto de idolatria. Exatamente. Tá. Eu queria lembrar ao nosso telespectador uma coisa muito importante, eu volto para o nosso querido Wesley, que o programa Consensos, a partir da próxima segunda-feira, portanto amanhã, estará inaugurando aqui na TV Nova Nordeste, às 7 horas da manhã, um programa novo, Consenso Mais Família. Nós estaremos de segunda a sexta, 7 horas da manhã, discutindo o direito da família, discutindo a educação de filhos, discutindo relacionamentos de pai e filho, mãe e filho, marido e mulher. O pessoal do canal A2 vai estar conosco, eu vou estar aqui, a Vanilda vai estar aqui. Vamos tomar um café da manhã delicioso, logo cedo na sua casa. Tem oração da família, tem palavra de bênção para a família. Você é o meu convidado. Então, a partir de amanhã, doravante, de segunda a sexta, todos os dias, 7 horas da manhã, o Consensos Mais Família, porque, de fato, como nós falamos lá no programa, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Realmente não tem sentido e não vale nada. E nós estamos aqui dando a nossa parcela de contribuição, fazendo consenso aos domingos, discutindo teologia robusta e trabalhando
todos os dias de manhã, 7 horas da manhã, as perspectivas bíblicas para a família. E vamos falar um pouquinho sobre a intervenção estatal, porque a crítica que é feita pelos comunistas e pela turma aí do marxismo e do chamado neomarxismo é uma crítica ostensiva a essa ideia do Estado menor, né, que é defendida por quem se contrapõe. Aliás, por falar em contraposição, como você bem sabe, isso aqui é bom que fique registrado para o nosso telespectador, o que está acontecendo agora no Brasil e em muitos países do mundo não é novidade. Isso é uma coisa que já aconteceu ao longo da história e tem se repetido reiteradamente. Houve um teólogo, um pastor reformado, calvinista, presbiteriano, holandês, chamado Abraham Kuyper. Abraham Kuyper foi primeiro-ministro holandês, pastor evangélico, servo de Deus, repito, pastor presbiteriano, e na época de Abraham Kuyper estava avançando a galopes ostensivo a política ideológica de Napoleão Bonaparte, que era uma política que contestava os princípios do Evangelho, que negava os princípios do Evangelho e que privilegiava valores contrários à revelação escriturística. O Abraham Kuyper não apenas foi eleito primeiro-ministro da Holanda e fez um trabalho extraordinário na Holanda, com grande testemunho, glorificou a Deus com o seu exemplo de vida, fez a Holanda avançar de modo extraordinário, mas mais do que isso, e acho que esse é o ponto que a gente deve refletir, o Abraham Kuyper criou um partido, e a ideologia partidária do partido criado por Abraham Kuyper, e aliás ele foi muito criticado por isso, inclusive dentro da igreja, que não entendeu à época o avanço extraordinário que o Abraham Kuyper propunha. O partido era um contrafluxo, uma contraposição aos avanços de Napoleão Bonaparte. Então, o partido veio contrapor essa ideia. Eu acho que é mais ou menos um pouco isso que o senhor falou anteriormente, sobre a ideia de um partido conservador, com ideais cristãos, com ideais evangélicos, que se levante para ser conservador na política e para refrear todo esse mal que está aí, porque o que vai acontecer se nós nos calarmos enquanto igreja, se não elegermos políticos evangélicos sérios, políticos comprometidos com a verdade, políticos preparados, políticos que conheçam a história da igreja, conheçam a palavra de Deus e que tenham o preparo adequado para estarem nos parlamentos brigando em defesa da fé, da vida e de tudo aquilo que a Bíblia ensina, se nós não fizermos isso, estamos prestes a sermos objeto de uma intervenção estatal, Wesley. E isso é um problema muito sério, porque eu acho que tanto a população evangélica quanto o povo brasileiro, eles têm uma crença, nós temos uma crença, né, de que o Estado é o nosso Deus. É Deus no céu e o Estado aqui na terra. E isso é muito mal, porque o Estado, como os filósofos conservadores já nos alertavam, ele não é uma instituição que nós devemos confiar. O Estado, ele está aí para mediar conflitos, porém nós não precisamos tratar ele como um Deus, né? O brasileiro, ele tem essa mentalidade porque a maioria da população veio da escravidão, ou seja, nós não estamos acostumados a ser donos da nossa própria vida. A gente quer que alguém cuide de nós, que alguém seja o nosso pai. E se for para alguém ser o nosso pai, que seja Deus e não o Estado. E não o Estado. E aí é interessante porque os próprios marxistas, de alguma forma, entram em contradição. Você pega, por exemplo, Paulo Freire. Paulo Freire era um marxista. Fez um grande trabalho na educação, contribuiu bastante, tem coisa boa, porque a pior pessoa do mundo tem alguma coisa boa e a melhor pessoa do mundo tem uma coisa ruim. Perfeito só Deus. Então, o Paulo Freire tem os seus méritos, sem dúvida, eu acredito que sim, a gente pode falar isso, mas Paulo Freire era marxista. E sendo marxista, veja qual é a concepção de Paulo Freire. Desenvolveu a pedagogia da libertação, da emancipação, a pedagogia do oprimido. E que se consistia em dizer que a verdadeira libertação ela está presente quando alguém é resgatado e que consegue agora se emancipar, portanto, se tornar independente desse Estado, dessa relação de dependência absoluta, de receber Bolsa Família, de receber favor, de receber gorjeta, de receber mimos, presentes e carícias, né, e passar agora a ser senhor da sua própria vida, emancipado e emancipando outros.
Sim. É engraçado porque, repito, mesmo sendo marxista, ele acaba contrapondo a teologia mais nociva do marxismo, que é essa da dependência do Estado. Sim. É engraçado isso aí, porque ele meio que se perde e o Paulo Freire, ele, para mim, é mais um marxista cultural do que um educador, né? Sim. Claro que ele teve as suas contribuições e tal, conseguiu educar muita gente, mas eu estou em sala de aula hoje e acho que a boa parte dos professores vão concordar comigo agora que as teorias de Paulo Freire, hoje em dia em sala de aulas, não se sustentam muito, né? Quem está em chão de sala de aula todo dia sabe disso. E eles fazem isso, eles pegam a teoria marxista, tendem a colocar uns contra outros, todo mundo é contra todo mundo, né? Para fazer, para gerar ódio na sociedade, as pessoas possam se odiar, e eles utilizam de espaços como mídias, como a educação nas escolas. As artes, né, a mídia, enfim, a política, né, sobretudo. Exatamente. E o socioconstrutivismo, rapidamente, porque o programa está acabando, qual é a sua opinião? Olha, pastor, eu não sou assim um pedagogo de estudar socioconstrutivismo, porém eu acho que para uma educação funcionar de maneira correta, a gente tem que pedir muito sabedoria a Deus, né, para que ele possa entrar nesse meio. E aqui em Pernambuco, por exemplo, uma escola de referência para mim é o modelo que funciona na escola militar, né? Porque as crianças elas precisam de uma ordem para poder, elas ainda estão em fase de amadurecimento. Então, essas teorias que venham a dizer que o professor é igual aos alunos, né? Nós estamos aqui, por exemplo, professores que chegam na sala de aula, como Paulo Freire possa vir a propor, que diga assim, olha, nós estamos aqui para aprender um contra o outro, um com o outro, né? Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Para mim, isso é papo de professor que não estudou e está querendo ali ser igual a todo mundo para matar o tempo da aula. Piaget se contesta também, né? Piaget, basicamente, a mesma coisa. Eu acho que nós devemos pedir, em primeiro lugar, como eu já falei, orientação à Bíblia e, em segundo lugar, estudar uma teoria, né, para quem é pedagogo, quem é da área, estudar uma teoria que venha a dar às crianças desde cedo responsabilidades e sentido de ordem, moral e respeito. Perfeito. Eu queria concluir o programa de hoje agradecendo a Deus por essa rica oportunidade, mandando um abraço para o presbítero Solano Portela, ele que é diretor, um dos diretores lá da Universidade Mackenzie, que é um homem de Deus, escreveu vários livros e eu lembrei de um aqui agora, eu quero recomendar para os nossos telespectadores o que estão ensinando às nossas crianças. Ele contesta o socioconstrutivismo, contesta Piaget, contesta Paulo Freire e mostra isso que o Wesley falou, a importância de uma educação fundamentada na palavra de Deus e com princípios éticos, morais, absolutamente sólidos, perceptíveis e atuantes, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã, 7 horas da manhã, com o Consenso Mais Família. Domingo que vem, vamos estar aqui com Consensos no mesmo horário. Agora, como você já sabe, ao meio-dia, né? O programa ao meio-dia, de meio-dia a meio-dia e meia. E no seu almoço, eu almoço com você no domingo e tomo café a semana toda, de segunda a sexta. No sábado eu descanso. Amém? Amém. Vamos orar com o nosso querido Wesley. Por favor, Wesley, vamos orar ao Senhor. Ele que é adventista, viu? Por essa brincadeira aqui, que no sábado eu descanso. Vamos orar, Wesley, por favor. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, utilizando o meio do programa Consensos para transmitirmos a Tua palavra. Que o Senhor possa sempre abençoar esse ministério, que o Senhor possa abençoar todos os ouvintes, telespectadores, e que a graça e a paz do nosso Deus possam habitar a vida de todos. Esteja sempre conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Olá, eu sou o reverendo Robert Valgóis. E eu sou Vanilda Góes. Nós estamos aqui para um convite muito especial. De segunda a sexta, 7 horas da manhã, o programa Consensos Mais Família. De segunda a sexta, 7 horas da manhã, aqui na TV Nova Nordeste. Estamos aguardando você, hein?